Pronto. Escreva uma função que indique os tempos de uma semínima após ter um ponto colocado à direita. Então, olha só, escreva a função que indique os tempos da semínima, mas já que ela tem esse ponto colocado na direita, ela é o quê? Uma semínima pontuada. Então, vale a pena a gente voltar lá e conferir como que é uma semínima, para vocês relembrarem. Olha aí, já está do lado aí, ó. A semínima é essa notinha preta que vale um tempo. Ok? Ela vale um tempo. Se ela vai ser acrescentado um pontinho, né, para ela ser uma semínima pontuada, então ela vai valer 1,5 ponto. Porque você sabe que quando a nota recebe esse pontinho, ela ganha metade do seu tempo. Então, na verdade, ela vale o quê? 1 mais 1,5. Se você somar 1 mais 1,5, o que você vai obter? Quem sabe de cabeça? 1 mais 1,5. 2,5? Não, 3,5. 1 mais 1,5. Você pode fazer como isso aqui, ó. Você pode, se você não quiser tirar o MMC, você multiplica o 2 aqui nesse 1 e o 1 aqui nesse 2, né? Ou seja, esse 1 aqui é o 1 do denominador do primeiro número 1. Então, bora multiplicar aí, ó. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. Mais, aí, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Aí, para os denominadores ficarem iguais, entendeu? Aí você faz a soma normal com denominadores iguais, que você só movimenta a parte de cima. Então, 2 mais 1, 3. Olha aí, deu 3 sobre 2. Isso aí Então, a mínima pontuada, gente, ó, a semínima, aliás, né? A semínima pontuada, ela vale 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Eu não falei para vocês que ela vale um tempo e mais meio tempo, 1,5? 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, o que que você tem, ó? Como é que vai ficar essa função aí? Essa função, ela vai ficar assim, ó, número de tempos, vocês vão colocar número de tempos, ou seja, a quantidade de tempo vai entrar na sua função, aí você vai escrever, fazer seta, abre aqui, ó, começa a seta, e aí você vai abrir o balão. Então, o balão aqui você vai colocar lá vezes 3 sobre 2, e foi o que a gente encontrou ali. Deixa eu consertar aqui o balãozinho. Vezes 3 sobre 2. Bora. Aqui. Vezes 3 sobre 2. E o que acontece no final? Eu acho o tempo, né? Depois que eu colocar esse pontinho, né? Que é o sinal que vai indicar que ela está pontuada. Então, nós vamos ter o que aqui? O finalzinho, ó, seta, encerra com seta. Aí, depois dessa seta, é porque o espaço está pequeno aqui, mas vocês vão escrever tempo após receber o ponto. Tempo após receber o ponto. Deixa eu consertar aqui para ver se fica melhor. Fizeram, gente? Eu acho que deu para entender, né? Aí para não ter problema nenhum. Que eu faço até os números aqui meio separados, não vai dar certo arrastar isso aqui não. Deixa assim mesmo. Certo? Então, vocês só vão colocar número de tempos, segue seta, aí vem o balãozinho, vezes 3 sobre 2 é o que vai acontecer com esse tempo aí, né? Se ele pediu essa função aí que indica uma semínima pontuada, né? Então, você vai ter que multiplicar por 3 meios. É o que acontece? Você tem um número de tempos, esse número de tempos multiplica 3 meios e você vai ter um tempo após receber o ponto, que é o finalzinho aí da sua função. Fizeram?
Ô, John, Calma. a gente não tá entendendo muito isso aí. Fração. É uma vergonha, rapaz. Não, é dúvida mesmo. Essa altura do campeonato, o cara vem falar que não tá sabendo de nada. É, mas no meio do campeonato e fica bem, né, John? Aí tem que Terminou, fazer, gente? marca oh, Não, espera aí. Tá demorando Ei, demais. Tiane, será que vai ter interclasse? Interclasse? Deus me diga que sim. Sei não, meu Amém. filho, eu não sei disso não. Se tem, graças a Deus, eu quero Johnny como nosso treinador, rapaz. Johnny vai colocar Ui, matemática vai todo 2, mundo 1. vai Pronto. perder mesmo. E que Jones, treinador. Jones. Oh, meu Deus do Colocar céu. 3 3. vezes 1, chute Jones potência 2. vai colocar quem vai jogar, gente. Atenção nessa 3, ó. Estima-se que 20% da população infantil mundial que vive nos países em desenvolvimento não tem acesso à água potável. Com base nisso, faça o que se pede. Se 200 aproximadamente milhões. Se aproximadamente 2 bilhões de crianças nos países em desenvolvimento, se há, né, aproximadamente 2 bilhões de crianças em desenvolvimento, aproximadamente quantas delas não têm acesso à água potável? Dê a resposta em milhões. 400 mil. 200 milhões. 200 milhões? 1,6 bilhões, Jones. Bom, bora ver se é, né? O que eu vou fazer aqui, ó, para calcular isso aqui? Como ele tá dizendo assim para mim, né, que 20% dessa população aí, 2 bilhões, não tem acesso à água potável. Então eu vou, como se eu fosse calcular usando a função, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a população. Essa função vocês não precisam desenhar, não. Eu vou ter a população, deixa eu arrastar mais para cá. O que acontece? Essa população aí de crianças, né, dos países em desenvolvimento, aí segue seta. O que acontece com essas crianças? É retirado delas 20%. Então, eu vou colocar 20% aqui na forma decimal, ó, para andar mais rápido. Para a gente calcular, a gente escreve vezes 0,2. Porque 20% na forma decimal, né, é 0,2. E aí, você encerra a seta com a quantidade de crianças que não têm acesso à água potável. Aqui nós temos crianças. Não precisa, se quiser fazer a função, faz. Crianças sem acesso à água potável. A função seria assim, ou seja, você vai pegar aquela população lá de crianças, né? E vai fazer o quê? Vai multiplicar por 0,2. Quando você está realmente tirando ali a porcentagem, né? 20% de um valor, você multiplica por 0,2. Dá o mesmo resultado de que você calcular com porcentagem normal, né? Multiplicando, depois dividindo por 100. São 3 formas, na verdade, de calcular a porcentagem, mas a melhor que eu acho é essa, né? Multiplicar pelo decimal, que representa lá a porcentagem que você está retirando. Como é 20%, fica 0,2. Então, vamos lá. 2 bilhões, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Se eu multiplicar, quer ver? Se eu multiplicar 2 normal, sem colocar esse tanto de zero aí, 2 vezes 0,2, eu vou achar o quê? 0,4. Olha só, vamos lá, a população é 2 bilhões. Eu não quero usar esse tanto de zero aí de bilhões, vou colocar 2, normal, é a entrada da sua função. Aí você vai multiplicar por 0,2. E o que você vai achar disso aqui? 2 vezes 0,2 dá 0,4. Então vai dar 0,4 o quê? Milhões.
0,4 milhões, pessoal, a gente sabe, né, que é o quê? 400 milhões. Tinha acertado. 400 milhões de crianças. Ou seja, esse 0,4 aqui milhões, se você pegar ele, 0,4, como ele está acompanhado da palavra milhões, isso é conteúdo do ano passado, né? Quando a gente escrevia números na forma abreviada e na forma completa, 0,4 milhões você multiplica por 1 milhão, tem 6 zeros, né? E aí você acha o quê? 400 milhões. Certinho? Fizeram aí? Pronto. Então já posso apagar, né? Vamos lá para outra. Olha só. Letra B. Escreva uma função que dê o número de crianças sem acesso à água potável em termos do número de pessoas de uma parcela da população dos países em desenvolvimento. Expresse o resultado em milhões. Bom, olha só. Nós vamos ter o quê? Eu acho que, deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Vezes 200. Ah, entendi aqui, ó. Olha só. A nossa função ela vai ficar basicamente desse jeito aqui, ó. Agora eu vou só alterar uma coisinha aqui. Deixa eu tirar esse resultado final aqui. E deixa eu ver se eu consigo ou não consigo apagar aqui dentro, ó. Deixa eu ver. Pronto. Ótimo. O que que nós vamos ter? Essa população aqui, ela é população em bilhões. A gente sabe que o que ele ofereceu lá de quantidade de crianças que não têm acesso à água potável foi 2 bilhões. Então, essa população aqui é de crianças, mas em bilhões, né? O que que acontece? 20% dessa população não tem acesso à água potável, né? Então, nós vamos tirar o quê? Nós vamos tirar 20% de 1 bilhão. 20% de 1 bilhão dá quantos bilhões? Quantos milhões? 1,6 bilhões. Não, olha, presta atenção. Lá em cima, se nós tiramos de 2 bilhões e deu 400, se eu tirar de 1, vai dar quanto? Metade. 900 mil. 200, rapaz. Não, Nós tiramos de 2 bilhões, deu 400 milhões. Isso. porque é 20%. Eu tô pensando que É 20%, entendeu? Aí nós vamos tirar o quê? Por isso que ele falou assim, escreva uma função que dê o número de crianças sem acesso à água potável em termos do número de pessoas de uma parcela da população. E aí ele compreendeu essa parcela, né, da população como fosse metade dos 2 bilhões. Então, seria de 1 bilhão. Então, se você tirar 0,2 de 1 bilhão, 0,2 vezes 1 bilhão, o que você vai achar? Você vai achar, quer ver, ó, 0,2 vezes 1. Opa, 0,2 vezes 1 dá o próprio 0,2. 0,2 milhões é a mesma coisa de que 200 milhões. Então, você vai colocar aqui o seguinte, ó, vezes 200. Vezes 200. E o que que você tem? As crianças sem acesso à água potável. Fizeram? Calma. Calma aí, John. Tira a print. Número 4. Um cientista está estudando o crescimento de determinada espécie de minhoca. Durante certo período, ele observou que minhocas dessa espécie crescem 20% a cada mês. Com base nisso, responda à pergunta e faça o que se pede. Então, o que que nós temos aí, ó? Nessa letra A, se o comprimento inicial de uma minhoca dessa espécie
era de 5 centímetros. Quanto cresceu após um mês? Ó, não vou fazer função para isso, não. Você está observando ali no problema que minhocas dessa espécie crescem 20% a cada mês, né? E aqui ele oferece o comprimento inicial aí dessa minhoca, que é de 5 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o comprimento inicial dela, que é 5 centímetros, e fazer uma multiplicação pelo decimal de 20%. Você está tirando 20% de 5 centímetros, né? Então, o que vai acontecer? Ela já tem 5 centímetros. E aí, o que você vai fazer? Ó, aliás, ó, vamos fazer o seguinte. Para você não ter que multiplicar e depois acrescentar em cima de 5 centímetros, vamos imaginar que 5 centímetros, ó, 5 centímetros já é o quê? 100%. É 100% do crescimento dessa minhoca. Se ela vai ter um acréscimo de 20% a mais no seu tamanho inicial, né? Então ela vai valer o quê? Mais 20%, ó, vai dar quanto? 120. 20%. 120. Deixa eu ver se ele fez Ô, assim. tio, Oi. na prova acho que tinha uma parte igual essa. Pode John, eu sei o que você vai fazer. Agora você vai multiplicar 5 por 120, que dá 600, e vai dividir por 100, que dá 6, que é o resultado. Então dá 6. Mas então, se deu 6 e ela tinha 5, ela cresceu quanto? 1 centímetro por 1 mês. centímetro, beleza. Então, assim, ó, eu vou voltar no meu pensamento aqui o seguinte. Eu não vou colocar esse mais 20%, não. Sabe por quê? Porque ele só quer o valor que cresceu. Não quer saber qual tamanho que ela ficou, não, entendeu? Se quiser saber qual tamanho que ela ficou, que era 6 centímetros, aí eu faria 100% mais 20%. Beleza. Então, o que eu faço? Ó, eu vou fazer como eu estava indo. 5, vou pegar e multiplicar por 0,2. 5 vezes 0,2 dá igual a quanto? Dá igual a 1. Então, nós vamos escrever aí, ou seja, 1 centímetro ela cresceu. Peraí, Joninho, tá fazendo uns negócios. Minhoca cresceu 1 centímetro. Entenderam, né, gente? Eu só tirei os 20% de 5 centímetros normal. Porque ele não quis saber com que tamanho ela ficou depois dos 20%. Seria aquela forma que eu fiz inicialmente lá. Pegava 5, acrescentava, já é 100%, né? Com mais 20, 120%. Aí eu pegava 5 e multiplicava pelo decimal de 120%, que é 1,2. Aí 5 vezes 1,2 vai dar quanto? Vai dar 6. Ele não quer saber o tamanho dela depois dos 20%, não. Só quer saber quanto que ela cresceu em um mês. Qual é o crescimento em um mês. Então, é 1 centímetro. Fizeram? Não. Não. E aí, a letra B, bem fácil, né? Pergunta assim, escreva uma função que dê o aumento no tamanho da minhoca em termos do número de meses. Tranquilo. Aqui já está praticamente... Como ele pediu em termos do número de meses, nós vamos colocar o quê? Meses na entrada. É como se ele estivesse perguntando assim, escreva uma função, o crescimento dessa minhoca em função do número de meses. Em termos e em função do número de meses é a mesma coisa. Bora lá em cima então, ó. Como é que vai ficar essa função aí? Vocês vão colocar então, já que é em termos de número de meses, vocês vão colocar na entrada número de meses. Número de meses. O que acontece com o número de meses? Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais... Pronto. Número de meses, você vai seguir seta. Vamos fazer a seta. Tá aqui. Aí tu vai fazer o que agora? Você vai fazer o balão. O balão diz que você vai pegar o número de... Nicolas França, você já começou?
É mesmo, Johnny, já comecei o coloco na sala de espera. Vezes 0,2. Mesma coisa, ó, que é os 20%, né? Vezes 0,2. E aí, depois de vezes 0,2, você tem o quanto que ela Eu cresceu. coloco 20% normal, pode ser? Então, mas você não está utilizando números racionais? Eu coloco Eu sei que 20 é racional, entendeu? O número 20, ele é racional. Querendo ou não, ele tem o 1 escondido embaixo, é uma fração normal. Mas você está colocando, se você colocar pelo menos a fração 20 em cima, 100 embaixo, simplificado ainda por cima, e vai dar o quê? Um quinto, né? Deixa eu ver se é um quinto. Isso mesmo. Se você colocar vezes um quinto, também é válido. Ok? Porque 20% é 20 em cima e 100 embaixo. Aí você simplifica por lá por 10, aí você vai ter o quê, né? Deixa eu ver se é por 10. Isso, você vai cortar os zeros primeiro. Corta o zero do 20. Deixa eu escrever isso aqui, senão se eu só falar... Ó, fica assim 20%, ó, Weber. 20 em cima e 100 embaixo. Aí você corta um zero do Se 20, ficar por 10, vai ficar 2 décimos. 2 décimos. Mas ainda dá para simplificar. Ó, 2 décimos por 2 dá 1 quinto. 1 quinto. Então você pode pegar e fazer assim também, vezes 1 quinto dentro do balão aí, se quiser. Colocar 0,2, eu já fiz já. Pronto, então você tem aqui no final o que? O quanto ela cresceu. Quanto cresceu. Fizeram? Vou meter escrevendo. Pera, calma, respira. Respirou. Terminei. Foi de um respirar, você viu, gente, que eu terminei as coisas? Ô, milagre.